Graça e paz a todas, bom dia. Bom dia, pastora Janaína, que Deus abençoe. Obrigada por ter aceito o convite da Cris aí, tá bom? Obrigada. Obrigada. Eu queria pedir para a Sara se ela pode orar para começar. Bom dia, meninas. A paz do Senhor. Paz. Vamos entrar na presença de Deus, né? Agradecidos por tudo que Ele tem feito para nós. Amém? Senhor Deus e Pai, nós agradecemos por tudo que o Senhor tem feito, pela tua grandiosa misericórdia para com as nossas vidas. Nós te louvamos, Senhor Deus, por mais uma manhã estar presente na tua presença, porque o Santo Espírito venha falar conosco. Obrigada por cada mulher, Senhor Deus, que está neste grupo. Que o Senhor continue abençoando cada uma. Abençoa a pastora Janaína, Senhor Deus, que virá falar para nós. E que teu Santo Espírito, Senhor Deus, unge a boca dela e abençoe os nossos corações, para que possamos receber, Deus, o pão de hoje e que nós possamos ser gratos, ó Pai, a Ti a todo momento. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Obrigada, Sara. Deus abençoe. Pastora Janaína, se quiser começar se apresentando. Olá, bom dia, paz do Senhor a todas. Eu sou a pastora Janaína, aqui de Três Lagoas, que já quero entrar na palavra. Quero agradecer, né, o convite. Para mim é sempre uma honra estar ministrando a palavra do Senhor, levando a palavra dele, o amor e a misericórdia dele. A palavra está em 1 Samuel 16:11. Amém? A palavra diz assim: perguntou Saul a Jessé: acabaram-se os seus filhos? Ele respondeu: ainda falta o mais moço, que está apacentando as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: manda chamá-lo, pois não nos assentaremos à mesa sem que ele venha. Então mandou chamá-lo e fez-o entrar. Era ele ruivo de cabelos de belos olhos e boa aparência. Disse o Senhor: levanta-te e unge, pois este é ele. Irmãs, desde onde o Senhor colocou essa palavra no meu coração, né? Assim que eu dei o louvor, me escolheu, né? E a frase Deus capacita o incapaz, o Senhor me deu essa palavra, né? De Davi. Aqui a gente vai ver na palavra do Senhor que quando, né, Samuel é enviado até a casa de Jessé, né? Jessé primeiro manda passar o seu primeiro filho, né, o mais velho, Eliabe, né, bonito, alto, de boa estatura. E Samuel, já como homem vê, ele pensa consigo mesmo, é esse que o Senhor escolheu, né? Porque ele achou que Deus ia escolher como o antigo rei. O rei Saul, que era um homem alto, de boa aparência, porém não carregava a presença de Deus. E Deus fala assim: não, não é esse, porque eu o rejeito. E Jessé faz passar todos os seus 7 filhos diante do profeta. E o profeta fala: acabou os seus filhos, acabou os seus mancebos? E ele diz que não, né? Que há um que está lá no campo, né, cuidando das ovelhas. Ou seja, né, tá lá esquecido, tá lá trabalhando, cuidando das ovelhas. Quem sabe porque era por causa da aparência de Davi, né? Em alguns estudos, as pessoas acreditam que Davi era fruto de um adultério, né? Não quero aprofundar nesse assunto porque não está na Bíblia, mas pode ser um dos motivos que
Davi era rejeitado, né, pela sua família, pelo seu pai. A gente vai ver isso entre linhas. A gente vai ver os irmãos de Davi rejeitando, mandando ele voltar para o campo, né, em outras passagens da Bíblia, né? Mas Deus fala com Samuel. Porém, eu não vejo como o homem vê, né? E ele pergunta, Samuel pergunta a Jessé, acabaram os seus mancebos? E ele diz que não. E Samuel responde, então a gente não vai assentar à mesa enquanto ele não chegar. E Jessé manda chamar Davi, né? Então, nessa palavra, eu acredito que o Senhor fala conosco. Por quê? Né? Em todo tempo Deus fala. Muitas das vezes nós olhamos para nós mesmos e nos sentimos incapazes. Nós olhamos para nossa dificuldade, muitas das vezes para nossa aparência, ainda mais nós, né, que somos mulheres, né? Às vezes nós não estamos contentes ou com o nosso sobrepeso ou com o cabelo. Nós mulheres nem sempre estamos satisfeitas com a nossa presença, com a nossa aparência, né? E o ser humano, ele é assim. Olha o profeta, um homem que falava cara a cara com Deus. Ele já achou que Eliabe, por ser um homem de boa aparência, um homem bonito, ele seria o escolhido de Deus. E não é diferente com a gente nos dias de hoje. Nós somos julgadas pelas nossas aparências, por como vivemos, por como nos vestimos, né? Ou se a gente tem um cabelo grande ou curto, ou se estamos sobre o peso, né? Mas o Senhor, ele não olha como o homem vê, né? Ele olha para o nosso coração. Porque aqui a gente vai ver que Davi estava no campo cuidando das ovelhas do seu pai, e lá na frente a gente vai ver ele se justificar para o rei Saul que ele, quando as ovelhas do pai dele era tomada por urso e por leão, ele ia atrás, ele feria o lobo, ele feria o leão, ele feria o urso e tomava a ovelha de volta. Olha o compromisso, o comprometimento de Davi, que era um jovem, né? Ele era um jovem, acho que ele tinha uns 17 anos, quando ele recebeu essa primeira unção, né? Que ele foi separado como rei. E embora ele tivesse sido, né, rejeitado pela família, ele chamou a atenção de Deus. E é isso que eu quero trazer para você nessa manhã, que embora, né, as pessoas nos rejeitem pela nossa aparência, ou pelo que temos, ou pelo que não temos, né, o Senhor olha para o nosso coração. O que o Senhor procura nos dias de hoje? Um coração disponível a Ele, um comprometimento com Ele, que você vai ver na palavra de Deus. Davi era um homem comprometido com o dever dele. Se o dever dele era cuidar de ovelhas, ele era um homem que procurava cuidar bem, até arriscava a sua vida para cuidar das ovelhas de seu pai, né? Então, que eu e você venhamos ser comprometidas com a palavra do Senhor, que a gente não venha olhar para a esquerda ou para a direita, porque se a gente olhar para a esquerda e para a direita, a gente vai cair, a gente vai se desfalecer, a gente vai se deparar com a ingratidão das pessoas, com a rejeição das pessoas, mas se olharmos para Cristo, ele vai nos olhar com um olhar de misericórdia, de bondade, ele vai olhar para o nosso coração, ele vai olhar as nossas qualidades e vai trabalhar nas nossas dificuldades, né? Porque Deus olha para o nosso coração. Davi tinha um coração humilde, um coração disposto. Ele protegia e cuidava das ovelhas de seu pai, né? E o Senhor vai dizer que ele é um homem segundo o coração de Deus, né? Que a gente venha ser, né, mulheres segundo o coração do Senhor Jesus Cristo, que a gente não venha se importar com as dificuldades, né, do dia a dia, principalmente nós mulheres, né, acredito que tem só mulheres no grupo, a mulher, ela é diversa, né, tem tantas diversidades, a mulher, ela tem que ser mãe, ela é esposa, ela cuida da casa, ela faz comida, ela precisa ser diversas, né? Em uma só, a gente tem uma diversidade, muitas ainda trabalham fora, a gente é motorista dos nossos filhos, a gente carrega eles para a escola, volta, muitas das vezes até marido, né? Então, muitas são os nossos afazeres, né? Mas, e às vezes a gente se encontra como? Qual a palavra? Nós nos encontramos
cansadas, né? Exausta, um corpo exausto, né? Às vezes até uma mente exausta. E na hora de se achegar ao Senhor, a gente está dessa forma. Por isso que Jesus tem que ser a primícia, né? O Senhor Deus tem que ser a primícia, né? Por isso que a gente tem que se levantar às madrugadas, ao amanhecer, eu digo, né? O nosso primeiro pensamento do dia, a gente tem que se conectar com o Senhor, buscar esses primeiros minutos do dia, vai definir como vai ser o resto do dia. Então a gente tem que se conectar com o Rei da Glória, se conectando com Ele, apresentando para o Senhor e sendo como Davi, tendo um coração segundo o coração de Deus. Por quê? Porque se a gente for olhar para as nossas dificuldades, se a gente for olhar para os problemas e as diversidades da nossa vida, a gente vai ser uma mulher carnal, né? Porque é tanta coisa, tanto a fazer, né? Que às vezes a gente vai se deparar, vai ser uma mulher carnal, mas eu sempre digo onde eu vou, que a gente é um testemunho vivo de Cristo, né? Que a gente tem que procurar sempre ter uma palavra amiga dentro dos nossos corações, né? Tem que estar disposto, porque o Senhor viu disponibilidade em Davi, né? A gente pode ser rejeitado pelo mundo, mas eu quero ser honrado por Deus. E engraçado, eu acho tão linda essa palavra, quando o profeta diz que a gente não vai se assentar à mesa antes que ele chegue. A mesa simboliza honra. Então eu quero dizer para você, irmã, que a honra do Senhor está chegando na tua vida. Se você está com o seu coração segundo o coração de Deus, a honra de Deus está preparada para a sua vida. Eu não sei o que você tem passado no seu dia a dia, mas uma coisa eu quero te dizer: permaneça, persevere, resistivos ao diabo e o diabo fugirá de vós. Aleluia. E Deus é um Deus maravilhoso. E a gente vê que esse menino, ele tinha esse comprometimento, né? Ele era incansável. Ele podia se rebelar contra o pai, contra os irmãos. Ele podia ser rebelde. Ele podia dizer: eu não quero fazer. Eu não vou cuidar das ovelhas. Por que tem que ser eu? Mas em todo momento ele ficou quieto, né? Ele foi e fez com comprometimento o que o Senhor tinha para ele, né? No momento, momentaneamente, era servir como um pastor de ovelhas, era cuidar no campo. Ele começou pequeno, né? E esperou, degrau por degrau, ele foi subindo na presença de Deus. Demorou muitos anos para que Davi tomasse rei com todas as honrarias de um rei. Mas ele passou degrau por degrau, e assim na minha vida e na sua. Às vezes a promessa que Deus fez nas nossas vidas não condiz com o que temos hoje, com o que a gente vive hoje, né? Mas o Senhor prometeu algo grande na sua vida, na minha vida, na vida dos nossos filhos, e muitas das vezes nós não vemos isso acontecer, mas o tempo de Deus não é o mesmo que o nosso. Eclesiastes vai dizer que há um tempo determinado para todas as coisas, que há um tempo determinado para todas as coisas abaixo do céu. O tempo do Senhor é um tempo perfeito, e hora nenhuma a gente vai ver na Bíblia Davi questionando a Deus: mas o Senhor não me ungiu rei? Por que isso não chega na minha vida? Nós vamos ver Davi ser perseguido pelo rei Saul por inveja, por medo, não sabemos. A gente vai ver o Senhor entregar Saul nas mãos de Davi, e ele fala o quê? Continua obediente. Ele diz: quem sou eu, né? Para matar ou para fazer mal ao ungido do Senhor. Quando a gente honra a unção que vem acima de nós, né? Nós estamos querendo dizer, né, que a gente é digno de um dia chegar naquela unção, mas quando nos rebeliamos contra, né, uma unção maior, seja dentro do ministério, seja em qualquer lugar, a gente tem que ter essa sabedoria, né, de que se a unção é maior do que a nossa, ainda que não concordamos com o que a pessoa diz, né, ou com o que a pessoa faz, né, porque Saul era um homem completamente fora dos argumentos de Deus, da palavra de Deus. Ele se corrompeu, né? Com o passar dos anos, ele se corrompeu. Mas mesmo assim, Davi, conhecendo a Saul, né? Ele não se levantou, ele não matou, né? Saul. Ele permaneceu ali, né? Como servo fiel, ele tocava harpa para expulsar espíritos malignos de Saul. Outrora ele matou, né? Foi para a guerra, foi um grande capitão, permaneceu, ele foi subindo degrau por degrau para um dia se tornar rei, né? Então, irmãs, é isso que eu tenho para dizer para nós, para mim mesmo,
Deus nos escolheu. Deus nos escolheu. Tenha certeza disso. Tenha certeza disso, que o Senhor me escolheu. Por isso eu pedi esse louvor, né? O Senhor me escolheu, o Senhor te escolheu. O Senhor não erra de endereço. Muitas das vezes, ao longo da minha caminhada, quando eu era mais jovem, né? Que eu fui ungida muito jovem, tinha 23 anos quando eu fui ungida pastora, eu não me enquadrava nisso. Eu não me via sendo pastora, mas eu permaneci, né? Mesmo eu perguntando muitas das vezes, Senhor, por que o Senhor me escolheu? Eu vim de uma família de idólatras, Pai. Minha família, minha geração toda para trás são de idólatras, né? Eu e a minha mãe, minha irmã foi primeiro com 8 anos, depois eu e a minha mãe fomos juntas, né, para a presença de Deus, e eu não me enquadrava ali, eu me sentia menos, porque eu não vim do berço evangélico, eu não sabia, né, a fundo a palavra de Deus. Eu crescia na graça, mas não crescia muito no conhecimento, né? Então, naquela época, eu lembro que eu me via assim, não merecia a minha unção, não me via com a minha unção, mas o Senhor me fez passar por vários processos até eu entender que o escolhido, ele não tem escolha. O Senhor não está preocupado com com seus antecessais, com de onde você veio. Ele não está preocupado se você é fruto de um adultério ou não. Ele não está preocupado com a sua aparência, se você é ruiva, cheia de sardinha, de baixa estatura, como Davi era ou não. Ele está preocupado com o meu coração. E o Senhor sabe que eu tenho um coração bondoso, e às vezes eu tenho até que dar uma regulada na minha bondade, né? Porque não é todo mundo que a gente tem que ajudar, né? Até para ajudar o próximo, a gente tem que pedir permissão para o Senhor. Eu era muito de colocar a mão na prova da pessoa, né? E até isso o Senhor fez eu dar uma regulada, né? E até para ajudar o meu próximo hoje, eu peço permissão para o Senhor, né? Para ajudar, porque quando nós tomamos uma aprovação, ajudamos uma pessoa inocentemente, nós estamos dizendo ao mundo espiritual, eu tomo a prova dela para mim. E não é isso que eu e você queremos. Então, por isso que a gente tem que pedir permissão. Aí a gente entra numa luta, entra numa prova que não é nossa, porque a gente tomou para si algo que não era nosso. E o Senhor me ensinou isso. Muitas das vezes eu entrava em provações que não eram minhas, mas porque eu me antecipei, eu fui antes de Deus, né? Não pedi permissão para o Senhor para ajudar uma pessoa, né? E acabei em provação. Mas o Senhor me ensinou, e o Senhor também me ensinou a valorizar e a honrar a minha unção. Não, eu sou digna. Eu sou a pastora Janaína, né? Você que é missionária, você que é diaconisa, você que é apenas irmã, mas o Senhor tem um projeto e um plano na sua vida, seja ele qual for, né? Honre onde o Senhor te colocou, se sinta honrada. Nenhum de nós somos dignos, né? Mas somos merecedores pela graça sois salvos. Então, pela graça, hoje eu sou a pastora Janaína, né? Que para glória de Deus, leva a palavra dele humildemente, com as minhas palavras humilde, com o meu jeito humilde, ajudo as pessoas conforme o Senhor me instrui hoje. E é isso que eu tenho a dizer, né? Nessa manhã gloriosa, todas as irmãs. Espero que o Espírito Santo de Deus tenha falado aos vossos corações, né? Porque o Senhor já falou comigo, né? Davi, um menino pequeno, de baixa estatura, mas que foi capaz, né, de chegar lá e pedir, olha, eu vim enfrentar esse gigante, esse filho teu. E ele ali recebeu a armadura, o rei ficou, né, poxa, já que ele quer ir, deixa aí, né, acho que o rei pensou, mas aí pelo menos com a minha armadura, né, a armadura ficou grande, Davi falou, não precisa, né, ele vem a mim contra lança, espada e escudo, mas eu vou contra ele no nome do Senhor dos Exércitos. Então, com a pequena força de Davi, um homem de pequena estatura, né? Mas com uma coragem, com um coração, não deixou o nome de Deus, né? Porque esse filisteu, esse gigante filisteu, né? Golias, né? Ele desafiava toda Israel e ainda falava palavras contra, né? Deus, né? E ele diz que Golias não ia fazer isso, que ele não ia afrontar o povo de Deus e nem falar contra Deus. E ele se levantou, né? E pegou ali suas pedrinhas e lançou contra, né? E derrubou o gigante. Ali foi a força de Deus, irmãos. A força do Espírito Santo.
E quando ele chegou ali, ele ainda arrancou, né, a cabeça de Golias, porque há problemas em nossas vidas que a gente tem que fazer isso, a gente tem que decepar. Há áreas em nossas vidas que a gente tem que decepar, arrancar logo a cabeça, se dispor de mesas que não somos para nós, de lugares que não somos para nós. Há lugares, irmãs, que ou as pessoas nos sugam, ou a gente acaba sendo impactada, né? Porque nós somos seres influenciáveis. Se um dia mal a gente chega numa roda de pessoas que só fofocam, a hora que a gente vê, a gente está fofocando também. Então, áreas nas nossas vidas que têm que ser decepadas, há pessoas em nossas vidas que têm que ser afastadas. Irmãs, e é isso que o Senhor colocou no meu coração, e a palavra que eu deixo para você: Deus capacita o incapaz, Ele dá vitória a quem quer. Deus pega as coisas loucas deste mundo para confundir e aniquilar as sábias. Deus te escolheu e me escolheu. Amém? E aqui eu encerro a palavra. Amém, pastora Janaína, obrigada. A gente tem que ter na nossa mente que Deus faz tudo para nós, né? E que às vezes o comentário ou o que as pessoas acham não tem nada a ver. O que a gente tem que olhar é o que Deus quer de nós, o que Ele acha de nós, né? E que a gente precisa caminhar, né? Não parar. Amém. Glória a Deus, que Deus continue te usando. Obrigada, viu? E a graça dele nós somos imerecedores da graça dele. Então a gente tem que entender isso. E a bondade dele, né, se renova, a misericórdia, a bondade. Amém. Glória a Deus. Que Deus abençoe. Alguém quer falar algo? Antes de a gente ver os pedidos de oração, quem quer falar? Eu queria tirar uma foto. Quem puder colocar o vídeo, eu vou falar já aqui. Peraí. 1, 2 e já. Aí, glória a Deus. Alguém quer fazer algum pedido? Deixa eu ver aqui no chat. Eu quero pedir pelos meus filhos. Para Deus abençoar a vida deles. Eles estão numa fase muito influenciadora externa na escola. E para que Deus nos abençoe, né, como pais, para sempre estar orientando eles no caminho do Senhor. Amém. Então, essa sabedoria para o Senhor, né, nos ajudar nisso. Amém. Mais alguém? A Adri está pedindo oração por ela e pela família. Eu também quero pedir por mim e pela minha família. Mais alguém? Pastora Janaína, pode orar por esses pedidos? Pelos filhos da Sara. E como que é o nome da outra irmã? Adriana. Soberano Deus, eterno Pai. Jesus, diante da tua presença, Pai, eu coloco a vida da irmã Sara, ó Deus, na tua presença, Deus. Que o Senhor, ó Deus amado, venha tomar conta, ó Espírito Santo de Deus, dos filhos dela, ó Pai. Que o Senhor venha cuidar, ó Pai, a entrada e a saída dessas crianças. Que o Senhor dê discernimento, sabedoria a cada uma delas, Senhor. Ó Deus, derrama sobre eles a sabedoria de Daniel, ó Pai, e dá a vitória, Deus amado, diante da vida da tua filha e tudo quanto é dela, Pai. Eu apresento, ó Deus amado, a vida da outra irmã, Pai, que eu me esqueci o nome, ó Pai. Mas que o Senhor, Jesus Cristo, ó Pai, alcance a vida dela, Espírito Santo de Deus, a família dela, ó Pai, dentre sobre o lar, ó Pai, entregando a bênção, Deus amada vitória, Pai, que excede todo entendimento humano, abrindo porta onde não tem porta e repreendendo, Deus amado, todo mal diante da vida da tua filha, e que sobre todas elas, ó Deus amado, o Senhor derrame o teu Espírito Santo de Deus, a perseverança na tua presença, ó Deus amado, a graça e a paz que excede todo entendimento humano. Amém. Amém, glória a Deus. Obrigada mais uma vez por estar aqui. Eu agradeço. Trazendo a palavra. Que Deus continue te abençoando sua família. Obrigada. Amém. Meninas, obrigada, que tenham um dia maravilhoso, de muita paz, muita saúde, e que a gente não pare, em nome de Jesus. Obrigada, beijo, fiquem com Deus. Tchau, fica com Deus, tchau. Tchau.